9979-3532 é o telefone para você enviar a sua mensagem de texto. Já para falar conosco e para que a gente possa responder a sua pergunta, você liga no 3433-2528. 3433-2528. O Oswaldo já ligou para a gente, Dr. Douglas, e perguntou o seguinte: ele está encostado há 3 anos. Ele tem dúvida e gostaria de tirá-la com o senhor acerca de que ele já fez o pedido de aposentadoria por invalidez, ele tem problemas de coração, enfim, uma série de problemas. O que acontece no momento em que ele se aposentar? Porque como ele está encostado, ele está ligado à empresa e fichado à empresa, né? O que acontece a partir do momento do aposento? Pois bem, Oswaldo, meus cumprimentos, Oswaldo. Veja bem, o Oswaldo está recebendo um benefício de auxílio-doença, porque ele está, a priori, assim, no primeiro momento, temporariamente incapacitado para o trabalho. Temporariamente, não está ainda definitivamente incapaz. Ainda está em tratamento para ver se vai melhorar, se não vai, etc. Ele pode, de fato, ter alta e voltar para o mercado de trabalho ou pode se aposentar por invalidez, que é uma outra hipótese importante que pode acontecer. No auxílio-doença por acidente de trabalho, quando ele estiver recebendo benefício, ele não pode trabalhar, evidentemente, não seria ilegal, ele perderia o benefício, poderia até ter que devolver o que recebeu se ele voltasse ao mercado de trabalho. E na hipótese também da aposentadoria por invalidez, ele também não pode voltar a trabalhar. Só que nos dois casos, não existe um encerramento do contrato do trabalho entre ele e a empresa. Existe a suspensão apenas, ele está suspenso. Por quê? Porque se ele tiver alta do auxílio-doença, ele pode voltar para a empresa para o seu trabalho. Na aposentadoria por invalidez... No prazo de 5 anos, né? No caso da aposentadoria por invalidez, sim. Certo. No auxílio-doença por acidente do trabalho, inclusive, ele tem estabilidade de 1 ano. Quando é doença do trabalho ou acidente do trabalho. Quando ele, a partir do momento que ele tem alta do auxílio-doença ou acidente do trabalho, ou por doença acidentária, enfim, a partir da alta ele retorna para a empresa e por 12 meses a empresa não pode demiti-lo. Ele tem estabilidade naquele emprego. Mesmo ele estando já há 3 anos encostado, se o INSS der alta para ele hoje, ele ainda tem a estabilidade de... No auxílio-doença por acidente de trabalho, a doença cardiopática, que parece que é o caso dele, eu creio que não, só se por alguma situação muito particular, não é o caso de auxílio-doença por acidente de trabalho. Certo. É outra espécie, né, de benefício. Aí nesse caso ele não tem estabilidade, mas se ele se aposentar por invalidez, que é muito comum em casos de cardiopatia há tanto tempo, né, 3 anos, aí ele na aposentadoria tem um contrato suspenso por 5 anos. Apenas suspenso, não encerrado. Entendi. O telespectador envia mensagem de texto e você pode fazer o mesmo no telefone 3433-2528. E pergunta o seguinte: fiz uma cirurgia de artrose, deve ser ou artrodese, como está escrito aqui. Coloquei vários parafusos. Meu médico proibiu de voltar para o trabalho. Já está antecipando a pergunta. O que devo fazer se o INSS me der alta? O José pergunta. Então, ele está dizendo que ele está em benefício de auxílio-doença. Só não sei se é por acidente do trabalho, ou, enfim, se você olha lá na sua carta de concessão, se ele tem o número 91, uma espécie, lá assim, espécie 91, é por doença ou acidente do trabalho. Se é o 31, é por doença comum. De qualquer maneira, ele vai, a partir do momento que ele tiver alta, se ele não se sentir apto para o trabalho, entrar com uma ação de concessão do benefício previdenciário, ou na Justiça Comum, na Justiça Federal, depender da hipótese do benefício, né? Se a espécie 31 ou 91 tem essa diferença. Mas sim, entrar na Justiça do Trabalho, tentar através de uma perícia judicial, conseguir ou aposentadoria por invalidez, ou um novo auxílio-doença, receber os atrasados com juro, correção monetária, porque isso ocorre todos os dias mesmo e é assim que tem que ser, tem que procurar lutar pelo seu direito, se ele considerar que ele está inapto para o trabalho. O telefone para você enviar mensagem de texto é 9979-3532, 9979-3532. Para falar conosco, 3433-2528. A telespectadora pergunta, eu trabalho de manicure e pago o INSS como autônoma. Tive um acidente de moto faz 1 mês e fiquei com graves problemas no meu joelho. Eu tenho direito a me encostar? Vou ter que fazer fisioterapia. Com certeza absoluta, né? O contribuinte individual, o autônomo, Dani, ele só não tem direito ao auxílio acidente, popularmente chamado de pecúlio. Esse ele não tem. Agora, se a pessoa está com esse problema, é contribuinte, né? Portanto, segurada da Previdência Social,
sofreu um acidente, né, por aí, enfim, de moto, ou em casa, ou onde quer que no trabalho, conforme a hipótese, nesse caso a pessoa tem todo o direito do auxílio-doença, de se encostar, de receber o benefício pelo período necessário para a sua recuperação, até a aposentadoria por invalidez, né, se fosse o caso, de ser considerada inapta para o trabalho, inválida, né? Tá certo, Dani? Uma dúvida aqui da Graziela de Sara, doutora. Ela trabalhava numa empresa, aliás, ela trabalha numa empresa, e ela trabalhava e recebia insalubridade, que ela não especifica o ramo, mas ela recebia insalubridade. Agora, ela vai sair da empresa, e na rescisão do contrato, a empresa só quer pagar o salário e não quer pagar a insalubridade. Ela pergunta, na questão da rescisão, ela tem o direito? Não? Não. A insalubridade é um instituto lá do direito do trabalho, tá certo? E por que ela é paga? Porque a pessoa está exposta a agentes insalubres, né? Uma situação ambiental que faz mal para a saúde, e ela recebe uma espécie de uma indenização, é um adicional, né? Adicional é o termo do adicional de insalubridade, que varia de 10%, 20% ou 40%, a depender do grau de exposição a esses agentes. A partir do momento que a pessoa está se afastando do trabalho, não tem mais por que receber, porque ela é exata. Inclusive, se o ambiente do trabalho for um ambiente que vier a ser recuperado, a pessoa, vamos dizer assim, há um investimento na qualidade, na melhoria das condições, passa a deixar de fazer mal à saúde, pode até suprimir, cortar mesmo o adicional. Tá, Dani? Ele não é definitivo. A regra, inclusive, é que ele deveria ser temporário, né? Excepcional. É como a hora extra, não deveria ser permanente na vida das pessoas. O nome já diz, é extraordinário. Certo. O ideal é trabalhar em condições, o ideal, né, seria trabalhar em condições Agora complementando saudáveis. a pergunta da Graziela, dependendo dos anos que ela trabalhou nessa empresa, essa insalubridade é aquele esquema que pode diminuir um pouco no tempo de aposentadoria? Ou a insalubridade não tem nada a ver? É uma pergunta muito interessante, Dani, e eu acho particularmente nova aqui no programa. Não me lembro, nós temos falado sobre isso, se bem que nós estamos aqui há tanto tempo, que a memória pode ter me traído. Os institutos de direito previdenciário e direito do trabalho, no caso a insalubridade, exatamente que nós estamos falando, eles são muito parecidos, mas não são exatamente iguais. Compreende? Sim. Veja só, a insalubridade ela é de 10%, 20% e 40%, acabei de falar, né? Porque a pessoa está exposta agora ao mínimo, médio ou máximo de condições ambientais que degradam a saúde humana. De risco. De risco, né? De problema de saúde humana. Agora, não necessariamente, não obrigatoriamente, só porque está lá na folha de pagamento que recebe insalubridade, não necessariamente a condição atinge o direito à aposentadoria especial, porque os níveis são diferentes. São diferentes. Tá? A aposentadoria especial tem um regulamento, o Decreto-Lei 3.048, que estabelece detalhadamente as condições para atividades e outras, né? Porque a legislação foi mudando muito ao longo da história. E as pessoas recebem o benefício não com a legislação atual, o benefício é pacífico, é com o benefício da época em que estava trabalhando, com a lei que valia na época. Então, se alterar as condições hoje, vale a aplicação da lei da época. Isso é bastante comum na jurisprudência. Então, nesse caso, vai depender da legislação, o que ela dizia para certas situações. Entendi. O telespectador pergunta por mensagem de texto e você pode fazê-lo também enviando a sua mensagem para 9979-3532 ou ligando para a nossa produção no telefone 3433-2528. Tenho 52 anos de idade e 18 anos na mesma empresa. Agora, estou com problema de coluna lombar, discopatia degenerativa com forte dor. Mesmo com remédio, uso o colete. Como devo fazer? Nunca fui para o benefício. É isso aí. Você tem que ir no INSS acompanhado, munido, né, de exame. Bom, primeiro lá solicitar uma perícia médica. Tá certo? Se você está se considerando inapto para o trabalho, tem que lá solicitar uma perícia médica. O perito vai poder avaliá-lo como? A partir do momento que você tenha uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, um exame, quem sabe até o laudo do médico que o acompanha, as receitas médicas, para mostrar toda essa dor, todo esse quadro, né, de lombalgia, como a gente chama, né?
coluna lombar, né? Ele falou, né? Coluna lombar, exatamente. E uma outra doença degenerativa também. Bom, isso é a primeira questão que tem que ser vista. Para a possibilidade de receber o auxílio-doença, caso você esteja sem condições de trabalhar, mesmo que temporariamente. Se fosse um caso mais grave, que tornasse inválido, ocorre diariamente, tem casos até de aposentadoria por invalidez. Dani, para quem tem lombalgia muito forte e que esteja consolidada e irreversível, que causa uma incapacidade permanente para o trabalho, é bastante comum, infelizmente. Até me permite só um detalhe. Sim. Hoje nos jornais de Criciúma, todos os jornais de Criciúma estão trazendo os dados do Ministério do Trabalho sobre os acidentes do trabalho em Criciúma. É impressionante, são impressionantes. Criciúma tem 190, praticamente 200 mil habitantes, 200 mil. Caxias do Sul tem 433 mil habitantes. Em Criciúma, e Caxias é considerada uma cidade com bastante índice de acidente de trabalho, eles se consideravam lá recordistas. Mas por incrível que pareça, nós somos menos da metade que o tamanho de Caxias do Sul e temos muito mais acidente de trabalho aqui em Criciúma do que lá. Numericamente falando, não é proporcionalmente não, números exatos, Dani. Os números de acidente de trabalho de Criciúma são os maiores do estado, um dos grandes números proporcionalmente, talvez um dos maiores proporcionalmente do Brasil. Mas por quê? Aqui os trabalhos são mais perigosos? Podemos dizer assim? Olha, hoje está tendo o dia inteiro um seminário do Ministério do Trabalho tratando desse assunto, analisando isso. Mas, com certeza absoluta, existe vários problemas, não são só. Pouco investimento em segurança, exagera-se na dose de exposição do trabalhador a risco, né? Eu tenho um caso, Daniel, de um trabalhador aqui de Criciúma, que o empregador solicitou dele, determinou a ele, deu uma ordem a ele, que ele entrasse num bueiro para desentupir um bueiro de quase 100 metros com pás. E ele ficou ali uma semana fazendo isso e ele nunca mais prestou, em função dos problemas de coluna, tá certo? Está todo cheio de problemas de saúde. Aí limpou lá o bueiro de uma mina de carvão, deu uma chuva, entupiu tudo de novo. Meu Deus. Logo em seguida, aí o proprietário da mina mandou fazer um bueiro novo, resolveu o problema, mas esse cidadão ficou pro resto da vida inválido e com dores permanentes até o fim da vida, muitas dores, né? Acaba acontecendo com o que o nosso telespectador se enche de parafuso, de prótese, enfim, né? Fica todo inválido e essas próteses são muito dolorosas. A pessoa acaba ficando dependente de remédio para o resto da vida. Isso tem uma ligação até quando muda o tempo, né? Tem gente que quando vai mudar o tempo, vai chover ou qualquer coisa, fica todo dolorido. Muita gente passa por esse problema. Né? Metal puxa ali, eu acho que é energia, alguma coisa. É porque, veja só, Daniel, o nosso organismo ele é flexível. Né? Mesmo o osso ele tem uma movimentação natural, olha aqui, né, para os dedos, ele tem um movimento próprio dele. A partir do momento que você bota uma haste metálica fixa, parafusada, à medida que você movimenta, isso tudo dói, né? Imagina movimentar uma haste dentro do seu tecido parafusada no seu osso. Isso dói pro resto aí. E com certeza, a alteração da temperatura mexe com tudo isso, Dani. Desculpa, eu só peguei uma questão para exemplificar aqui. É bom porque a gente acaba tirando a pergunta, tirando a dúvida, né? Um dado regional um pouquinho além da pergunta. Não aqui. tem problema. Vou tentar interpretar a pergunta aqui. Sou taxista e sofri um acidente e sou autônomo. Pago em dia o INSS. Eu posso acionar o seguro-doença, ele botou aqui, pois estou com dores fortes no peito. O Sidney pergunta isso. É o auxílio-doença, na verdade, né? Mas aí também vale para um outro exemplo da... Ele até botou aqui embaixo seguro DPVAT. Sim, eu sei do que ele está falando. Porque é o seguinte, Dani, posso explicar? Pode, claro. Um pouquinho fora do direito previdenciário. Tem problema que nós temos... Hoje a gente deixou bastante tempo para falarmos de direito previdenciário. Vou falar um pouquinho do DPVAT, porque todo mundo aí corre atrás do DPVAT. O DPVAT é um seguro que se paga, né, sobre o uso de veículo, né, um imposto que se paga. E que para determinadas situações, para determinadas lesões que a pessoa tem uma cobertura pecuniária em dinheiro. Né? Então, se for inválido, ficou parcialmente
com problemas, teve uma invalidez, uma incapacidade temporária, tudo isso tem que procurar a seguradora para ir buscar lá o seu recurso. Tem direito, tem que pagar. O seguro tem que cobrir essa situação toda. Então, assim, claro que eu não posso por aqui dizer se ele vai ter direito a receber o DPVAT ou não, porque depende do laudo médico, atestado, vai ter que passar lá pelo IML, etc., né? Mas eu aconselho a providenciar, procurar, correr atrás, porque pode ter recurso para receber. Então tá certo. Você pode continuar enviando a sua mensagem de texto 9979-3532. Fiz 6 meses de estágio como torneiro mecânico. Estava registrado na carteira. Posso usar na aposentadoria especial esse tempo? 6 meses de torneiro mecânico? Com certeza absoluta. Qualquer tempo trabalhado conta? Se o cidadão, desde que esteja exposto aos agentes que fazem mal à saúde nos níveis da legislação previdenciária, né, da lei do INSS. Certo. Não necessariamente porque recebe insalubridade. A insalubridade é um indicativo, é um indício, mas os patamares não são exatamente iguais. Agora, assim, na área metalúrgica, nem toda a atividade metalúrgica, por exemplo, quem trabalha numa metalúrgica no escritório, não tem aposentadoria, direito a ser considerado especial o tempo trabalhado no escritório. Agora, se ele trabalhou com solda elétrica, exposto aos agentes químicos que tem na metalurgia, e são muitos, com graxa, com óleo, com ruídos elevados a certos patamares, depois de certos patamares, tudo isso dá direito ao tempo ser considerado especial. Com isso, ele vai ter 1/4, 25% do tempo, se ele trabalhou, por exemplo, 10 meses, aquela atividade ali é considerada 14 meses. Tá? Entendi. Desculpa, é 40% o avanço. Recebi uma pergunta aqui do Anderson, no intervalo comercial, e eu gostei muito da pergunta porque o Anderson fez uma interpretação inversa do que a gente costuma falar aqui. Porque quando você fala que a pessoa é aposentada por invalidez, ela fica 5 anos meio que em aberto, né? Ela pode receber alta nesse caso, né? Aí ele fez a pergunta do lado contrário, veja bem. Ele diz assim, ó, faz 4 anos e 10 meses que eu estou no benefício por acidente de trabalho. Quando eu fizer 5 anos, posso me aposentar por invalidez? Porque é o sentido da alta ou não dos 5 anos, né? Tem sentido, não tem? Absoluto, com certeza. Tem todo sentido, né? E é uma contradição. Veja bem, o auxílio-doença, por doença comum ou por doença do trabalho, o que a lei diz exatamente? A lei 8.213/91, que é um benefício para uma incapacidade temporária. Temporária quer dizer que dura um certo tempo apenas, né? Agora ele está quase 5 anos, pelo que eu estou percebendo. 10 meses, faltam 2 meses para ele completar 5 anos. De temporária não tem nada essa situação, né? Isso não é o caso já tê-lo aposentado por invalidez? Porque, veja só, olha o prejuízo dele, Dani. Ele poderia, se fosse aposentado por invalidez, ele estaria recebendo 100% da média. E no auxílio-doença ele recebe 91%. Da média das últimas 180 contribuições. De julho de 94 para cá, no caso. A depender do tipo de aposentadoria. Certo. Tá? Não, mas da aposentadoria por invalidez é da média de julho de 94 para cá. Tá? Uma fórmula mais complexazinha, tem que excluir as 20% menores, somar 80% maiores, ver quanto deu em média e dividir pelo número de prestações, e esse número significa que a exclusão das 20% menores. Enfim, não vem muito ao caso aqui. Uma hora eu quero fazer essa conta no ar. Fizemos. Para o pessoal entender essa mecânica. Um tempinho hoje a gente faz. Não, hoje não dá mais, né? Vamos marcar para terça-feira que vem. Tá bom, você pode continuar respondendo, então. Então, assim, ele tem um prejuízo, porque ele está deixando de receber 9% a menos. Inclusive, tem decisões da Justiça dizendo o seguinte, que quando uma pessoa ficou muito tempo em auxílio-doença e depois se aposentou por invalidez, se ele conseguir provar com os laudos, com os exames, enfim, com perícias, etc., que ele já tinha direito de estar aposentado por invalidez, porque foi aposentado por invalidez pela mesma causa com que estava encostado, ele tem o direito de buscar no INSS 9% de diferença. O INSS tem que pagar. Inclusive dá reflexo e aumenta o valor da aposentadoria, além de receber os atrasados. E tem muita gente aí nessa situação. Tá, mas aí no caso aqui, como ele já está há 4 anos, ele deve ir atrás? Como é que funciona? Não, assim, eu aconselho um cidadão nessa situação... Porque se ele está há 4 anos, provavelmente ele já fez mais de uma perícia, né? Ah, sim. Né? O INSS já chamou ele e viu que ele não podia trabalhar, né? Provavelmente, né?
Então, assim, claro que o médico tem a liberdade de tomar a decisão, não tem o que fazer contra isso. Só que é o seguinte, o médico também não é Deus, né? Sim. Tá certo? Então, a partir do momento que o médico também erra. Se o médico errou e o outro médico disse que não, ele já tinha que estar aposentado desde lá de trás, então o INSS tem que pagar a diferença. É isso que está colocado. Tá vendo, Dani? Tem que pagar a diferença, porque afinal está sendo prejudicado. Se ele tinha direito à aposentadoria por invalidez e ela é maior do que o benefício que ele está recebendo, o INSS tem que indenizar. Tem que indenizar. E como o tempo que ele ficou encostado também é considerado tempo de contribuição e ele ficou recebendo menos do que devia, então ele também tem direito de buscar um aumento na aposentadoria se ele ficou encostado pelo mesmo motivo da aposentadoria por invalidez. Eu sei que é muito complexo para a televisão, mas não sei se consegui. A gente ainda tem 2 perguntas, doutor, e a gente está com o tempo estourado, mas eu gostaria de responder no mesmo sentido. Ó. Faz 1 ano e 10 meses que estou em auxílio-doença. Faz 1 ano que coloquei parafusos na coluna. Posso me aposentar? Sou soldador. Tenho 42 anos, o Antônio pergunta. Eu aconselho as pessoas que estão encostadas a não tentar se aposentar. Tá? Porque pode levar uma alta, né? Porque esses médicos têm a liberdade de dizer se ele está até apto ao trabalho mesmo, todo cheio de parafuso. Todo dia a gente está vendo aí a Justiça Federal dizendo que os médicos do INSS dizem para as pessoas que estão praticamente morrendo voltar para o trabalho e a Justiça Federal manda aposentar, né? Então, cuidado. Que depois, é mais ou menos o exemplo que eu vou dar aqui, olha só. Depois de aposentado, eu acho que tem que buscar diferença. Tenho 2 hérnias discais. O INSS me dá alta direto, só que eu volto a trabalhar e não consigo trabalhar. O que eu devo fazer? A própria empresa faz eu voltar para o INSS. Isso acontece todo dia. Todo dia, né? Eu tenho que ir para a justiça, se é que já não foi, né? Buscar. Quem sabe até como você mostra que se é um episódio recorrente, que às vezes a pessoa assim, fica encostada, melhora, mas assim que volta para o trabalho, piora. Então não tem condições mais de trabalhar, né? Tem essas coisas todas aí. Então tá, antes de nós encerrarmos o programa, doutor, deixa eu só dar um recado para o nosso telespectador, porque ontem, segunda-feira, foi dia do direito do consumidor aqui com a Nadir Zappellini. E aí, a gente está com o maior problema com esse negócio de telefonia celular, né? Sabe o que está acontecendo? Nós utilizamos o sistema de mensagem de texto aqui. Então, às vezes, você envia a mensagem de texto e a gente só recebe a sua mensagem no outro dia. Não. É assim que funciona. Então, as mensagens que... agora está chegando mensagem. As mensagens que você enviou e que não deu tempo de a gente responder, com certeza elas ficarão aqui arquivadas e a gente responde na próxima terça-feira. Combinado então? Não se preocupe, nós recebemos e atendemos todos os nossos telespectadores que procuram os quadros apresentados aqui no programa Mais TV. Se você também não está contente com essas operadoras de telefonia, é só procurar o Procon, que o Procon está lá, prontinho para fazer, né? Porque eles querem entrar com recursos, com processo, mas você tem que ajudar, você tem que ir lá e fazer a sua reclamação. Bacana então? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Uma última pergunta. Fiz uma cirurgia... Não dá tempo. Não dá tempo, até porque já entrou outra mensagem aqui. Fica para a próxima semana. Forte abraço para você. Igualmente, muito legal. Um abraço aos telespectadores. E a você que nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência. A gente volta amanhã com muito mais informação, entretenimento, cultura, arte para você. A você, um forte abraço. Tchau.